sou orientando do professor Geraldo, e hoje vou apresentar sobre a nossa pesquisa que consiste na análise do aprendizado por reforço no mercado financeiro brasileiro. Seguir os 4 grandes tópicos da apresentação consiste na introdução, o que nos motivou a tratar desse tema, bem como a fundamentação teórica, seguido os trabalhos relacionados da nossa proposta e, por fim, as considerações finais. O mercado de ações ele pode ser definido como um ambiente no qual as empresas de capital aberto negociam frações de seu patrimônio, denominadas ações. E a quantidade de investidores na B3 corresponde a pouco mais de 2% da população, que é um percentual muito baixo ao se comparar com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Em paralelo, foi observada a evolução da computação, sobretudo as áreas de ciência de dados e aprendizado de máquina, com grande volume, variedade e velocidade encontrada nos dados do mercado financeiro. Segui um quadro da quantidade de investidores pertencentes à B3, e esse número teve um aumento expressivo desde 2018 até o final de 2021, no qual saímos de um pouco menos de 1 milhão de investidores para mais de 4 milhões, CPFs registrados na Bolsa, representado pela linha amarela. A negociação por algoritmos ela é a metodologia de negociação na Bolsa que utiliza computadores e regras matemáticas, possui a característica de ser veloz, eficiente, isenta de sentimentos, permite a simulação com testes controlados, denominados backtests. O quadro a seguir mostra o percentual de transações realizadas por meio eletrônico, em azul, e por algoritmos, em laranja. A gente percebe quase que a totalidade das transações sendo executadas dessa forma. O aprendizado por reforço, que é uma temática que a gente decidiu explorar, é uma das principais abordagens de aprendizado computacional atualmente, na qual um agente é treinado a mapear estados das ações, com o objetivo de maximizar um sinal numérico de recompensa enviado pelo ambiente. Esse é o ciclo que representa o entendimento de aprendizado dentro do contexto de aprendizado por reforço, na qual um ambiente ele é responsável por enviar ao agente um estado e também a recompensa obtida a partir de uma ação tomada anteriormente pelo agente. E o aprendizado por reforço profundo seria, mais especificamente, a combinação do aprendizado por reforço com o aprendizado profundo, utilizando redes neurais de múltiplas camadas para a representação de funções internas do agente. Uma delas, por exemplo, seria a política, que mapeia os estados observados a ações que ele irá tomar. Possui como vantagem ser estado da arte em diferentes áreas, como diferentes jogos, carros autônomos, entre outros. Explora ambientes complexos, parcialmente conhecidos, que é interessante no contexto das finanças, e independe de regras manualmente fornecidas. Como desafios, seria identificar e explorar a combinação de diferentes fontes de informação em conjunto com os dados históricos do mercado, não ser uma tarefa trivial, e também o mercado ele é dinâmico, e muitos são os fatores que influenciam na volatilidade e no direcionamento dos preços dos ativos, seja em tempos menores, como o intraday, seja em períodos maiores, como em meses e anos. Dentro dos problemas identificados, seria que, apesar dos avanços reportados, poucos dos estudos apresentaram estratégia de negociação que combinasse essas múltiplas fontes de informação, os dados de mercado, os dados textuais e também dados macroeconômicos. Dessa forma, nosso objetivo geral seria de investigar, propor e validar um modelo contextual que permitisse a negociação individualizada de ativos no mercado financeiro brasileiro com base no aprendizado por reforço profundo. E serão apresentados 2 dos nossos trabalhos mais relacionados, que foram colhidos a partir da leitura de diferentes livros, artigos e também surveys sobre a aplicação da IA no domínio dos mercados financeiros. O primeiro deles propõe o TDQN, que seria um novo algoritmo de aprendizado por reforço profundo aplicado à negociação de ativos. Os autores buscam maximizar o índice Sharpe resultante, que é uma métrica que associa o retorno e o risco, e trabalham com um conjunto limitado de dados de mercado. Então, apresenta como destaque 2 pontos. Primeiro, a metodologia de negociação inovadora com esse novo algoritmo, e também uma análise robusta da performance da aplicação desse agente em diferentes ações que compõem o mercado americano. E as limitações seriam utilizar somente dados de mercado, dados de cotações, e não consideram momentos de crise, nem na etapa de treinamento, nem na etapa de teste. Então, não consideram a crise de 2008 nem de 2020. Seguiria um resultado positivo reportado nas ações da Apple, na qual tanto o índice Sharpe resultante quanto o retorno final são maiores do que se você simplesmente tivesse comprado e mantido a ação durante o período de avaliação. Mas também reportaram um resultado ruim, na qual o lucro atingido pelo agente foi próximo a zero, ao passo que alguém que simplesmente comprou a ação da Tesla e manteve durante esse período teve um lucro de aproximadamente 30 mil. Nesse sentido, o próximo artigo apresentado supre algumas das demandas não atingidas pelo anterior, que seria utilizar indicadores técnicos em conjunto com esses dados de cotações e analisa os resultados em momentos de crise. Se propõe uma estratégia com ensino de algoritmos do tipo ator crítico,
e exploram simultaneamente a negociação por algoritmos e também o gerenciamento de um portfólio composto de mais de 30 ações do índice Dow Jones. A seguir um retrato da proposta, no qual o ambiente é responsável por fornecer as cotações, qual que é o balanço em carteira, em quantidade monetária e também em quantidade de papéis que o agente tem, e também os indicadores técnicos. E esses agentes, em conjunto, irão definir a quantidade exata de ações que irão comprar, manter ou vender dentro desse portfólio. Dentre os resultados reportados, a gente destaca que o PPO foi o algoritmo avaliado individualmente que teve maior retorno acumulativo, mas ele não teve o maior índice Sharpe. Então, apesar do lucro ser maior, ele estava associado com um risco maior também. E a gente busca estratégias que possam controlar esse risco associado aos investimentos. Então, os desafios encontrados durante a leitura dos artigos foi uma escassez na publicidade desses métodos utilizados e resultados obtidos em produção, dado que boas estratégias devem ser mantidas em segredos por gerarem lucros às empresas que desenvolveram, dificuldade também na comparação dos trabalhos sobre aprendizado por reforço profundo aplicado ao mercado financeiro. Isso porque se utilizam diferentes algoritmos com diferentes bases de teste, com diferentes tempos de treinamento e avaliação, que dificulta essa comparação. E apesar desses avanços, os estudos não apresentaram uma abordagem contextual, buscasse explorar a combinação de múltiplas fontes de informação. Agora eu vou apresentar um pouco da nossa proposta, que consiste em 3 grandes blocos, que seriam a fonte de dados, o ambiente de negociação e o agente. A fonte de dados é o nosso dataset modelado, a partir de diferentes fontes, diferentes estruturas de dados também, que serão fornecidos ao ambiente de negociação. Ele terá um gerenciador de dados, que irá fazer o tratamento dessas informações enviadas, e também um executor de ordens. Os dados serão enviados ao agente, em forma de observações, que tomará decisões de compra e venda de ativos, e enviará também uma recompensa a ao ambiente. E essas ações de compra e venda serão enviadas ao executor de ordens, que irá preparar uma mensagem para uma API de uma possível corretora para ser aplicado em ambiente real. Agora, as fontes de dados, mais especificamente, são dados de mercado, cotações históricas agregadas em períodos diários, os indicadores técnicos obtidos a partir desses dados de cotações históricas. Esses são alguns exemplos dos indicadores utilizados. Os dados textuais são sentimentos extraídos das publicações, portais de notícias e redes sociais. E, por fim, os dados macroeconômicos, como a taxa Selic. Seguir um pouco dos dados de mercado, o que seriam as barras Open, High, Low, Close, Volume, famosas na área de finanças. Seria um agrupamento dos contratos realizados durante um determinado período estabelecido. No caso, a imagem mostra os contratos realizados no período de 1 minuto para os tickers da Petrobras. Então, cada trade tem um identificador único no dia, iniciando de 10, incrementando de 10 em 10 até o final. E aí ele está sendo associado um preço-alvo na qual essas ações foram compradas, bem como a quantidade de ações nesse contrato. E essas barras servem para agrupar todos os trades que foram realizados dentro desses períodos de 1 minuto. Então, a gente tem informações como qual foi o primeiro trade, qual foi o valor dele, qual foi o maior valor negociado nesse período, o menor, qual foi o último trade realizado e qual foi a somatória do volume em termos de quantidade de ações negociadas nesse minuto. Os indicadores técnicos são utilizados para fornecer sinais quantitativos para que o investidor possa tomar uma melhor decisão em cima dos dados de cotação vistos anteriormente. O indicador índice de força relativa, que é o RSI, bastante utilizado e tem duas interpretações interessantes. A linha vermelha, indicada pelo nível 70, é um momento de possível valorização do ativo, na qual acredita-se que ele vai retornar a um preço menor. Então, seria interessante vender esse ativo nesse momento. E a linha azul, indicada pelo nível 30, seria um momento de subvalorização do ativo, qual seria um bom momento para você comprar o ativo, caso você não tenha, ou aumentar a sua posição, caso você já tenha. E os dados textuais foram coletados a partir de títulos de notícias em portais conhecidos do mercado financeiro, como no Suno Research. E aqui a gente tem algumas informações interessantes, que seria quais empresas estão sendo mencionadas nesse título, qual que seria o sentimento geral, de forma bem simples, quando a gente encontra palavras positivas como lidera ganhos, como anima o mercado, isso traz um sentimento positivo à notícia. Qual que seria a categoria, no caso negócios, em vermelho, e a data da publicação, que seria interessante para compor um dataset e verificar quando que essa notícia tem influência nos preços das ações. Então, esses dados foram
coletados a partir de crawlers, e isso também já foi publicado em um artigo prévio. Os dados foram armazenados em formato JSON e tem informações interessantes sobre quais notícias estão sendo mencionadas. Agora, falando um pouco mais do ambiente do agente. O ambiente de negociação, ele seria o simulador de uma corretora, contém os dados disponíveis ao agente, como a carteira em questão de quantidade de ações e o saldo monetário também, e possui dois módulos, que seriam o gerenciador de dados, responsável por organizar os dados que são enviados ao agente, e o executor de ordens, que irá preparar as ordens que serão enviadas à API de uma corretora. De forma geral, essa é a visão dos componentes do gerenciador de dados, na qual destaca-se dois itens: dados de mercado, que serão transformados, criados indicadores técnicos em cima deles e adicionados ao dataset final, e os dados textuais, no qual a gente vai separar sobre qual ação está sendo mencionada, para depois realizar uma análise de sentimentos, que também será agregada ao dataset final. E duas atividades de processamento de linguagem natural são utilizadas: o reconhecimento de entidades nomeadas, para separar as notícias de acordo com a empresa mencionada, e análise de sentimentos, que obtém a polaridade do sentimento identificado na notícia. E foi utilizada a abordagem supervisionada fraca, um framework Snorkel AI, para a criação de regras e um modelo de classificação que não fosse treinado e nem tivesse disponibilizado por outras fontes. O executor de ordens, ele então acompanha as ordens emitidas pelo agente, ele prepara uma mensagem que será enviada à bolsa de valores e ele simula os campos do protocolo FIX, um protocolo internacional criado para realizar transações nos mercados financeiros. De forma geral, essa é a interação entre o agente e o ambiente. O ambiente, ele detém a carteira, os títulos, também os dados observados em determinado instante do tempo. Ele envia essas informações ao agente, bem como a recompensa parte da ação prévia tomada pelo agente. E o PPO, que seria o algoritmo escolhido, é responsável por atualizar uma política a fim de obter maiores recompensas acumuladas no tempo. Para a implementação do ambiente do agente foi utilizado o TensorTrade, que é um framework de código aberto, para treinar, avaliar e implantar agentes robustos de aprendizado por reforço profundo para negociação de ativos. Ele permite a utilização, edição e criação dos principais módulos descritos na nossa proposta. Então, dos resultados iniciais, esse teste ele utiliza as ações preferenciais da Petrobras, ticker Petro 4. Os dados são de fechamento diário, indicadores técnicos, sentimentos, extraídos a partir de notícias do Twitter, e dados macroeconômicos. As ações realizadas pelo agente são compra e venda dos ativos, com uso total de recursos. Então, ele sempre compra tudo ou sempre vende todas as ações que ele já tem em carteira. Foi adicionado um custo de transação de 3,5% por trade. Tem também o take profit, que seria se ele está posicionado e já teve esse lucro, ele sai da posição. Também tem um stop loss, que é se ele chegou a esse nível de perda, ele também sai da posição. Recompensa seria que o agente analisa e recebe os lucros obtidos na carteira, e o algoritmo é o PPO, que foi descrito como o melhor algoritmo nos trabalhos relacionados de outros artigos. As etapas de treino e teste foram divididas da seguinte maneira: o treino é realizado do início de 2018 ao final de 2021, e o teste a partir do início de 2022 até metade do ano. Então, esses foram os resultados obtidos em ambiente de teste, de treino, no qual as setinhas verdes indicam o momento de compra do ativo e as vermelhas indicam o momento de venda do ativo. Então, aqui a gente repara que ele fez corretamente algumas decisões, comprando em um patamar mais baixo, vendendo em um patamar mais alto de preço, mas ele também performa algumas ações não corretas, nem aqui, quando ele perdeu um pouco de dinheiro. Mas ao final desses anos de treinamento, ele obteve um lucro quase dobrando o investimento inicial. E no ambiente de teste, ele obteve também resultado satisfatório para o período que foi empregado, período de aproximadamente 7 meses, na qual ele saiu de um investimento inicial de 100 mil e terminou com 124 mil, realizando também boas ações durante esse período. Menos ações, mais ações certeiras. Aqui uma avaliação um pouco mais detalhada, com retorno acumulativo ao longo do tempo, atingindo uma métrica próxima a 25%, um índice Sharpe de 1,44 e um drawdown máximo de até 10%. Por fim, algumas validações que ainda serão realizadas seria a combinação entre esses diferentes tipos de dados para verificar a influência no resultado final, comparar o desempenho obtido pelo agente de aprendizado por reforço profundo com estratégias determinísticas, e também comparar o desempenho desse agente com outros agentes também de aprendizado por reforço.
Por fim, a gente verificou que o domínio das finanças é amplo, proporciona aplicação de diferentes técnicas computacionais modernas. O aprendizado por reforço profundo aplicado à negociação por algoritmos apresenta resultados promissores, né, nas pesquisas reportadas, mas essa área também ainda está nos primeiros estágios de desenvolvimento, então tem muita coisa para ser desenvolvida. E o esquema proposto alcançou resultados positivos com dados externos ao treinamento, que foi o cenário de teste apresentado anteriormente. Essas são algumas das referências utilizadas durante essa apresentação. E é isso. Muito obrigado a todos.